Há um código que ninguém vê, mas ele está aí, silencioso, oculto, rodando dentro de você. Não é um feitiço nem um castigo. É uma espécie de software emocional que foi se instalando com o tempo, feito de memórias antigas, palavras que feriram, olhares que faltaram, medos que nunca foram ditos. Um código que não aparece nos exames, mas se manifesta nas decisões que você evita, nos sonhos que parecem sempre escapar, nas dores que voltam sem explicação. Um código invisível, mas que comanda quase tudo, e talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação estranha de estar fazendo tudo certo. Você ora, você agradece, você mentaliza, mas parece que a vida não responde. A manifestação não acontece, a cura não vem, o amor não chega. E então, no fundo começa a nascer um silêncio desconfortável, como se algo dentro de você estivesse bloqueando tudo. E por mais que você tente, reze, lute, medite, nada se move de verdade, e a alma se cansa. Cansa de tentar e não encontrar. Se for assim que você tem se sentido, você não está só, e você não está errado. Existe sim um código invisível que pode estar travando sua vida. E não é magia, é ciência, é consciência, é espiritualidade encarnada, vivida, sentida. Bruce Lipton, renomado biólogo celular, trouxe uma revelação que mudou tudo. Nossos genes não determinam nosso destino. É a percepção e o ambiente interno que cultivamos que define como a vida se manifesta. E essa percepção nasce do código que carregamos. Mas não é só isso. Joe Dispenza, neurocientista e estudioso da consciência, ampliou essa compreensão. Nossos pensamentos, emoções e intenções são formas de energia. Eles emitem sinais. Eles informam ao campo invisível do universo o que estamos prontos para receber. Ou não. A biologia, a mente e o campo energético estão entrelaçados como uma dança sutil. E é nessa dança que você pode reaprender a se mover. Hoje, você vai descobrir como esse código invisível foi criado, como ele afeta silenciosamente sua saúde, seus relacionamentos, sua abundância e, o mais importante, como você pode acessá-lo, compreendê-lo e começar a reescrevê-lo. Porque sim, é possível. Não importa sua idade, sua história ou quantas vezes você caiu. A chave está em entender que nada muda fora, até que mude dentro. E se esse vídeo tocar algo em você, se ele fizer sentido no seu coração, considere se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com quem também precisa despertar. Pode parecer só um gesto, mas talvez seja o começo da libertação de alguém que você ama, alguém como você. Durante muito tempo nos ensinaram a acreditar que éramos prisioneiros de nossos genes, como se tudo estivesse selado antes mesmo do primeiro choro. Herdamos a cor dos olhos, sim, mas também nos disseram que herdamos as doenças, os traços emocionais, a tendência à escassez, à tristeza, ao fracasso. E talvez você tenha crescido ouvindo frases como: isso está no sangue, essa doença é de família, esse temperamento é genético. Frases aparentemente inofensivas, mas que silenciosamente programaram sua biologia emocional. Bruce Lipton veio romper esse ciclo. Ele descobriu que os genes não são os tiranos que pensávamos. Eles são apenas planos de construção, como um projeto arquitetônico. Mas quem decide se esse projeto será seguido ou não é o ambiente. E aqui está o ponto que muda tudo. O ambiente não é só o mundo à sua volta. É principalmente o mundo dentro de você. Quando você acredita que nasceu assim, que não tem jeito, que é o karma da família, você está cedendo o comando da sua vida a um programa antigo, inconsciente, automático. Está entregando o volante ao passado. E isso vai muito além da mente racional. É o corpo inteiro que aprende a reagir com medo, com paralisia, com desistência. Cada vez que você diz, eu sou assim mesmo, seu corpo registra como um comando. E repete. Perceba como essa crença se manifesta.
na falta de iniciativa, no medo de mudar, na desculpa constante que se disfarça de resignação. Não adianta, é genético, você diz. E com essa frase, o campo energético que o cerca se fecha um pouco mais. A realidade se acomoda à sua crença. A biologia responde à sua espiritualidade. E quando isso acontece, nasce um sentimento perigoso, a impotência. Você para de tentar, para de acreditar. E viver vira um repetir automático de dias cinzas. E o que dói mais é que parece que ninguém vê. Parece que o universo se afastou, mas talvez ele só esteja esperando que você comece a lembrar quem realmente é. O que chamamos de realidade nada mais é do que o reflexo do ambiente interno que cultivamos, ainda que inconscientemente. Bruce Lipton, ao observar células em laboratório, percebeu algo revolucionário. Elas respondiam ao ambiente em que estavam inseridas, mas não ao DNA em si. Elas se adaptavam, se transformavam, se curavam de acordo com os sinais que recebiam. E esses sinais não eram apenas químicos, eram emocionais, vibracionais, perceptivos. Agora imagine, se uma única célula reage ao ambiente ao seu redor, o que dizer de um corpo com trilhões delas? De uma mente que absorve experiências desde o útero? De um coração que já sentiu rejeição, perda, abandono? O seu corpo é um espelho do que você sente. A sua vida, um espelho do que você acredita. Joe Dispenza complementa essa visão com algo que toca ainda mais fundo. Nossos pensamentos e emoções são, na verdade, campos de energia e informação. Cada pensamento tem uma frequência. Cada sentimento, uma assinatura vibracional. E juntos, eles formam uma espécie de conversa silenciosa com o universo. Um campo quântico invisível, mas totalmente responsivo. É como se a sua percepção, aquilo que você acredita sobre si, sobre o mundo, sobre o que é possível ou não, fosse um idioma energético que o universo compreende perfeitamente. Você pode pedir com palavras, mas é com a sua vibração que você verdadeiramente se comunica. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Tentam mudar a vida do lado de fora, sem olhar para o que estão alimentando por dentro. Querem prosperidade, mas vibram escassez. Querem amor, mas sentem desvalia. Querem cura, mas carregam culpa. E o universo, como um espelho honesto, só pode devolver o que você realmente está emitindo. Faça um experimento simples, mas profundo. Escolha uma palavra: amor, saúde, dinheiro, propósito. Fale essa palavra em voz alta, depois feche os olhos. Sinta o que essa palavra provoca em seu corpo. Atenção, medo, alívio, resistência. Essa sensação é a linguagem do seu campo. É o que o universo escuta, mesmo quando você está em silêncio. Existe um equívoco profundo e doloroso na forma como fomos ensinados a mudar. Nos disseram que bastava força de vontade, que era preciso lutar contra si mesmo, empurrar com esforço, resistir ao que dói e tentar, até que a vida cedesse. Mas e se for o contrário? E se o caminho verdadeiro da mudança não for uma batalha, mas uma reprogramação silenciosa feita de escuta, repetição e presença? Bruce Lipton nos ensina que 95% do nosso dia é conduzido por programas subconscientes. Isso significa que, mesmo que você pense positivamente por alguns minutos, se o restante do seu tempo está dominado por crenças antigas, elas é que continuam dirigindo a sua vida. É como tentar guiar um navio apenas com uma vela pequena, enquanto um leme gigante invisível já está direcionando tudo para outro rumo. É por isso que tantos se frustram. Fazem afirmações positivas, visualizam um novo futuro, dizem que vão mudar. Mas o corpo ainda vibra o velho trauma. O coração ainda pulsa a antiga ferida. A respiração ainda carrega o peso do medo. E assim, a mudança não acontece. Não porque você está errado, mas porque está tentando mudar a realidade, sem antes mudar o código que a cria.
Joe Dispenza oferece uma chave preciosa: a coerência entre cérebro e coração. Quando sua mente tem uma intenção clara e seu coração pulsa com uma emoção elevada, como gratidão, amor, alegria, algo muda no campo ao seu redor. O invisível começa a responder. Mas isso exige prática, tempo, entrega. Não é mágica. É física quântica aliada à espiritualidade viva. Experimente o caminho da reprogramação em 3 passos. Primeiro, identifique uma crença que ainda governa a sua vida. Talvez aquela que diz: eu não sou bom o bastante, ninguém me escolhe, o dinheiro nunca vem para mim. Sinta essa crença. Veja como ela reverbera no corpo. Depois, escolha a emoção oposta. Mas não apenas repita palavras bonitas. Sinta. Permita-se vibrar o oposto. Deixe que o corpo saboreie o novo sentimento. Por fim, sustente isso na prática. Mude pequenos hábitos, escolha ambientes que nutram esse novo código, cerque-se de símbolos que sustentem a nova frequência. Aos poucos, você não estará mais fingindo. Estará vivendo uma nova programação. Não se trata de força, mas de verdade, de repetição suave, de entrega profunda. A transformação não grita, ela sussurra. E quando você aprende a ouvir, ela se torna inevitável. Há algo dentro de muitos de nós que ainda não foi dito. Emoções antigas, escondidas sob o peso dos dias, esperando o momento certo para emergir. E quando não acolhemos essas emoções, quando as empurramos para os cantos mais escuros da alma, elas não desaparecem. Elas apenas se transformam em sinais invisíveis. Sinais que o corpo sente, sinais que o universo entende, sinais que sabotam silenciosamente tudo o que tentamos construir. Você já parou para se perguntar por que, mesmo rezando com fé, mesmo desejando profundamente algo melhor, a vida insiste em repetir os mesmos padrões? Relacionamentos que terminam da mesma forma, dores que voltam com outro nome, oportunidades que escapam pelas mãos. Muitas vezes a resposta está em uma emoção não processada, vergonha, culpa, raiva, medo, rejeição, que permanece vibrando dentro de você como uma música triste em volume baixo, mas constante. Bruce Lipton explica que essas emoções afetam a biologia. Elas geram reações químicas, alteram o ambiente interno das células, programam o corpo para repetir respostas que já não servem mais. E Joe Dispenza vai além. Ele mostra que essas emoções moldam sua assinatura vibracional, a frequência com que você se conecta ao campo invisível. E se essa frequência está dissonante, a vida vai continuar devolvendo versões do passado. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com o dial fora do lugar. Você pode até ouvir algo, mas com ruído, com distorção. O que você manifesta não é o que deseja, é o que vibra. Por isso, a liberação emocional não é luxo, é necessidade. É higiene energética, é espiritualidade encarnada. Uma prática simples, mas poderosa, é o ritual de liberação. Uma vez por semana, escolha um momento de silêncio. Pegue papel e caneta. Escreva o que sente. Não o que gostaria de sentir, mas o que realmente está aí. Permita-se chorar, respirar fundo, tremer se for preciso. Traga para a luz aquilo que estava escondido. Depois, queime o papel, rasgue, enterre. Dê ao corpo a permissão para soltar o que já não pertence mais. E lembre-se, liberar não é fraqueza, é coragem. É uma escolha consciente de não mais permitir que o passado comande o presente. Porque quando você libera, você afina sua frequência. E quando a frequência muda, tudo muda. Manifestar não é pedir com palavras, é sintonizar com sensações, é criar no corpo e no campo uma experiência tão real e tão viva que o universo não distingue se é sonho ou realidade, ele apenas responde. Porque o que cria não é o desejo, é a frequência que você sustenta enquanto deseja. E aqui, o que Bruce Lipton e Joe Dispenza nos mostram
É uma ponte preciosa entre biologia e consciência. Quando você muda seu ambiente interno, emoções, crenças, percepções, o corpo começa a se comportar como se a nova realidade já existisse. A célula responde ao que você sente como verdade, e o campo energético, que capta tudo, começa a reorganizar as possibilidades ao seu redor. Mas há um detalhe essencial: o sentimento precisa ser verdadeiro. Você não precisa fingir estar bem. Você precisa criar com presença um estado onde a nova vibração seja natural, mesmo que por alguns minutos ao dia. Isso é o suficiente para começar a reprogramar o campo. Neville Goddard dizia: imagine vívida e intensamente. Veja com os olhos da mente. Sinta com o corpo. Mas aqui, vamos além da visualização mental. Vamos trazer o corpo para essa criação. Traga cheiro, toque, calor, som. Imagine um futuro onde você está em paz, saudável, amado, próspero. Não como um filme distante, mas como um lugar onde você mora. Respire como alguém que já vive essa vida. Sinta como alguém que já agradece e mantenha esse estado o quanto puder, sem forçar, apenas sustentando como quem cuida de uma chama acesa. E para isso, pequenos hábitos fazem toda a diferença. Afirmações profundas. Não aquelas vazias, mas as que confrontam diretamente o velho código. Diga com o coração: eu sou digno do amor que desejo. Meu corpo escuta a verdade da minha alma. A vida conspira com minha consciência desperta. Meditações de coerência, onde mente e coração dançam juntos. Escolhas conscientes de ambientes que nutram essa nova versão de você. Músicas, aromas, conversas, pausas, natureza. Cada pequena escolha é uma linha de código sendo reescrita e aos poucos você começa a sentir. Não é mais uma ideia. É uma nova identidade vibrando dentro de você. A manifestação, então, deixa de ser um objetivo e se torna um reflexo. Então você não é o erro. Você é o autor. Por muito tempo, acreditou-se prisioneiro de histórias que não escreveu. Mas hoje, talvez pela primeira vez, você tenha começado a enxergar que há um código invisível. Sim, mas ele pode ser acessado, pode ser compreendido, pode ser reescrito. E o poder para isso já está em suas mãos. Bruce Lipton nos mostrou que os genes não mandam. Eles apenas obedecem aos sinais. E esses sinais são seus. Sua percepção, sua emoção, seu ambiente interno. Joe Dispenza revelou que sua mente, quando unida ao coração, é uma força criadora. Seus pensamentos, sentimentos e ações coerentes são campos vivos de informação que moldam sua realidade. Você não está quebrado, você está despertando. E esse despertar não precisa ser grandioso nem repentino. Ele pode começar agora. Com um simples compromisso, 21 dias, apenas isso. 3 semanas para olhar para dentro, reconhecer as crenças que o limitam, acolhê-las e começar a substituí-las. 3 semanas para sustentar um novo estado emocional, mesmo que por minutos por dia. 3 semanas para se tornar o programador consciente da sua realidade. Você deixa de sobreviver e começa a criar. De um ser reativo, você se torna o artista da sua própria existência, aquele que dança com o invisível e transforma o que parecia impossível em algo natural, respirável, vivo. E se ainda restar dúvida ou medo, escute isso. Houve uma mulher que viveu por mais de 40 anos sentindo que sua vida era uma repetição de dor, relacionamentos que feriam, doenças que voltavam, um silêncio pesado que morava dentro dela. Ela tentou mudar, com esforço, com luta, com promessas. Nada funcionou, até o dia em que, cansada, ela parou e olhou para dentro e identificou seus padrões, sentiu as dores antigas, liberou o que era preciso e, pouco a pouco, reprogramou. Com gestos pequenos, com verdade, com amor. Hoje ela vive com saúde, com amor, com sentido. Não porque a vida mudou,
mas porque ela mudou o código que a criava. Isso não é mágica. É consciência, é ciência espiritual, é o reencontro com o que você sempre foi. Então olhe para si agora, respire e pergunte: qual crença eu estou pronto para reescrever hoje? Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe. Envie para alguém que esteja no mesmo caminho, alguém que precise lembrar que não está só. E se ainda não se inscreveu, este é o momento. Sua presença aqui não é por acaso, é um chamado. O universo não te esqueceu, ele está sussurrando no silêncio. E talvez tudo comece quando você decidir ouvir.